Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, Maria Santíssima. A conversão de São Paulo é algo tão importante que ela é narrada 3 vezes nos Atos dos Apóstolos. Uma vez pelo próprio evangelista São Lucas, que é o autor dos Atos. 2 vezes em discursos de São Paulo, que são narrados pelos Atos. O que nós acabamos de ouvir é um discurso de São Paulo ao Sinédrio de Jerusalém, quando ele é acusado e vai se defender. Ele conta a sua história: eu sou judeu, nasci em Tarso, fui criado nesta cidade, em Jerusalém, educado aos pés de Gamaliel, o grande mestre judeu, sábio, respeitado, instruído em todo o rigor da lei, zeloso, persegui até a morte os que seguiam este caminho. O caminho aqui é o cristianismo, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. E disso são testemunhas o sumo sacerdote que estava lá presente e todo o conselho dos anciãos. Eles me deram cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos que encontrasse e trazê-los para Jerusalém para serem castigados. É o zelo daquele jovem Saulo que havia concordado com o apedrejamento do diácono Estevão e havia segurado as suas vestes enquanto os outros o apedrejavam. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Paulo ficou cego. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Este é o mistério do corpo místico de Cristo. Perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Jesus. Ele sofre em seus membros que sofrem perseguição. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então eu perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me respondeu: levanta-te, vai para Damasco, e ali te explicarão o que deves fazer. Guiado pelas mãos dos companheiros, porque ele estava cego, entrou na cidade e foi até a casa de certo Ananias. Ananias era cristão, mas aqui eles, falando para os judeus, omite isso. Diz que ele era um homem piedoso, fiel à lei, de boa reputação, que veio até ele e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante ele recuperou a vista e pôde vê-lo. E disse: o Deus de nossos antepassados escolheu a ti para conheceres a vontade dele, para veres o justo é um dos títulos do Messias, ouvires a sua própria voz, porque tu serás a testemunha dele diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. Que estás esperando? Levanta-te e recebe o batismo, e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Então Saulo foi batizado e se tornou o grande apóstolo Paulo. Saulo é o nome hebraico, é o nome do rei Saul. Paulo é um nome romano, latino. Paulo quer dizer pequeno. São 2 variantes de um mesmo nome, mas a versão latina, Paulo, salienta a pequenez do apóstolo. Ele se considera o último dos apóstolos. Nem merecia ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus, mas encontrou misericórdia, porque agiu com a ignorância de quem não tem fé. E a misericórdia em Paulo foi eficaz, porque ele não endureceu o coração. Ao ver a luz, ele não fechou os olhos. Ele não cometeu o pecado contra o Espírito Santo de resistir à verdade. Quando ele viu a verdade, aceitou-a. Quando foi apontado que ele estava no erro, ele se corrigiu. Quando foi demonstrado o seu pecado, ele se arrependeu. Ele aceitou ser batizado porque reconheceu a sua culpa. E daí
começou uma nova etapa para a igreja. A conversão de São Paulo faz com que a igreja se abra de maneira definitiva para os gentios, porque enquanto São Pedro se dedicou de preferência aos cristãos vindos do judaísmo, São Paulo, nas suas 4 ou 5 viagens missionárias, vai percorrer as regiões dos gentios, do Império Romano, vai fundar comunidades, hoje nós diríamos dioceses, igrejas particulares, e depois vai enviar cartas para os cristãos de lá, cartas estas que hoje fazem parte do Novo Testamento e que nós lemos na liturgia. A conversão deste pecador, que se tornou um grande santo e morreu decapitado, foi um grande acontecimento para a igreja. O Salmo 116, que nós lemos em seguida, que é o menor salmo da Bíblia, tem apenas uma estrofe, diz: cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. É a vocação de São Paulo, ir por todos os gentios, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. O Evangelho, finalzinho do Evangelho de São Marcos, contém instruções de Jesus aos discípulos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. É a ideia do universalismo, da Igreja Católica, ou seja, universal. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso São Paulo faz tanta questão de levar os pagãos à obediência da fé e depois de batizá-los. Quem não crer será condenado. Esta é a grande dor de São Paulo, ver que os seus irmãos de raça, os judeus, não creem, mas endurecem o coração. Depois há uma lista de sinais, que na verdade são milagres, que acompanharão os que crerem. Exorcismos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, serão imunes ao perigo das serpentes e dos venenos mortais e poderão aliviar o sofrimento dos doentes, impondo-lhes as mãos. Esses milagres São Paulo fez, como também fizeram os demais apóstolos, em nome de Jesus. O que é interessante nisso tudo é que Deus nem sempre escolhe os melhores. Ele não exige para se tornar seu discípulo um atestado de bons antecedentes. Ele não vai examinar a ficha criminal para ver se ela está limpa. Pelo contrário, não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Mas estes pecadores que ele veio chamar têm que ser convertidos. À mulher adúltera ele diz: eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. A Saulo ele oferece o batismo para o perdão dos pecados. E a nós? Por mais negro e tenebroso que seja o nosso passado, se já fomos batizados, ele oferece a absolvição sacramental. Lavamo-nos e nos tornamos mais brancos do que a neve. E podemos fazer um bem imenso, que supere todo o mal que nós já fizemos. Depende da nossa confiança na misericórdia de Deus, no poder da sua graça, depende do nosso desejo de nos entregarmos à missão para fazer com que aquilo que nós conhecemos seja compartilhado pelos outros que são infelizes por não conhecerem a Cristo. São Paulo foi grande. Como todos os grandes homens, ele foi grande pela sua humildade. Reconhecia que tudo aquilo que ele fez deveu-se à misericórdia e à graça de Deus. E como o amor, somente com amor se paga, ele desejava entregar-se todo a Cristo. E assim aconteceu. Passou a vida consumindo-se pela igreja, corpo místico de Cristo. Terminou sua vida condenado como malfeitor e decapitado. Vamos pedir a Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, a quem São Paulo se refere na carta aos Gálatas. Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, que nos faça entender, imitar e pôr em prática as lições deste apóstolo cuja conversão celebramos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.